A plasticidade da sua obra permitiu que se desse ao mundo de diversas maneiras, expressando o seu gênio com um afinco nervoso mas engenhoso. Um homem que se fragmentou numa combinação de registros e de processões, sendo injustamente esquecido por décadas a fio até à sua ressurreição num presente de eleição. Amadeu Ferreira de Sousa Cardoso nasceu a 14 de novembro de 1887, em Manhufe, freguesia de Mancelos, concelho de Amaranta. Filho de José Emídio de Sousa Cardoso, grande proprietário rural, e de Emília Cândida Ferreira Cardoso. O seu tio materno, Francisco José Lopes Ferreira Cardoso, carinhosamente apelidado de tio Zico, apoia-o desde muito novo na sua vocação artística. Em 1905, Amadeu parte para Lisboa com a intenção de seguir o curso de arquitetura na Academia de Belas Artes. É na capital que desenvolve a atividade de desenhador e sobretudo de caricaturista, desde logo apoiada e apreciada pelo seu amigo Manuel Laranjeira. Nos meses de junho e julho do ano seguinte conclui com sucesso 3 disciplinas de desenho: desenho linear geométrico, desenho de ornato por estampa e desenho de figura por estampa. No dia em que completa 19 anos parte para Paris na companhia de Francisco Smith e vai viver no Boulevard de Montparnasse. Frequenta ateliês de preparação para o concurso à Escola de Belas Artes com o objetivo de cursar arquitetura. A 6 de janeiro de 1907, realiza-se um jantar no restaurante da Almes Mil, no Quartier Latim. Amadeu desenha a menta e nela coloca a caricatura de todos os comensais. No dia 13 de janeiro este desenho é publicado no jornal portuense o 1º de janeiro. Desiste de arquitetura para se dedicar inteiramente à pintura. Em 1908 aluga um estúdio onde reúne artistas portugueses: Manuel Bentes, Américo Nunes, Eduardo Viana, Domingos Rebelo, Francisco Smith, entre outros. Domingos Rebelo deixa vislumbrar um pouco das tertúlias que por lá se faziam. O atelier de Amadeu de Sousa Cardoso, que era de todos nós o que vivia com maior abastança, pois era filho de uma rica família de Amaranta, tornou-se um centro de reunião. Iam lá todas as noites o Manuel Bentes, o Ferraz, o arquiteto Colin, o Américo Nunes. Ainda nesse ano conhece Lúcia Pesseto, com quem viria a casar em Portugal no ano de 1914. Em 1909 volta a mudar de estúdio. É um ano importante este, na medida em que passa a frequentar a Academia Viti, dirigida pelo pintor espanhol Anglada Camarasa, e que conhece o pintor italiano Amadeo Modigliani. Contudo, o espírito consumido pela ansiedade e pela sua oscilação temperamental deixava-o extasiado por tudo aquilo que viria a lograr. Para além disso, o despoletar da Primeira Guerra Mundial forçou o regresso a Portugal, casando-se com a francesa Lúcia a 26 de setembro de 1914. Vivendo numa construção solicitada pelo seu pai na localidade de Manhufe, geriu o seu tempo com base nos momentos que tirava para a pintura, para a caça e para os seus passeios a cavalo. Porém, sentia-se vítima da reclusão que fora forçado a adotar, e isso refletia-se nas sucessivas frustrações em tentativas de participações em eventos internacionais. Em paralelo com alguns planos que vinha fazendo para regressar à capital gaunlesa, publicou um novo álbum artístico e foi responsável por algumas exposições de cariz pessoal, tanto no Porto como em Lisboa. A recepção por parte do público interessado foi essencialmente marcado pelo espanto, fundamentado pela pouca familiaridade da arte portuguesa com eventos desta dimensão e pela notoriedade granjeada pelo pintor.
Em contrapartida, foi ainda em Portugal que conheceu artistas com paradigmas artísticos e políticos parcialmente similares aos seus, nomeadamente os constituintes do grupo Orfeu, tais como Almada Negreiros e Santa Rita Pintor. Antes de contrair uma doença de pele que lhe viria a impedir de criar a tão sua arte, fez parte de projetos editoriais e publicou alguns trabalhos na revista Portugal Futurista. O caminho conceptual da sua obra tomou diversas direções, não havendo uma plena convergência de todas as suas ideias, mas mais um período de estabilidade que amadurece o seu eu artístico. Na chegada a Paris, os seus trabalhos eram essencialmente esboços que representavam interiores de cafés ou paisagens de uma forma relativamente natural. No entanto, a sua obra toma um rumo distinto, partindo para um colorido forte e por um grafismo exuberante, caminhando quase nas linhas do decorativo. É neste encalço que a sua expressão artística se enche de referências, captando tanto aspectos da arte primitiva africana como o rigor do belo das obras japonesas e as emergentes experimentações das criações europeias. O cubismo e o futurismo incluem-se neste lote de manifestações disruptivas em relação aos moldes convencionais de então, para além dos movimentos abstracionistas russos. Esta miscelânea ganharia subsistência nas amizades que semeou então, tentando dar um cunho identitário e personalizado à sua obra com fantasias e memórias do seu subconsciente. Não tão aclamado como Almada Negreiros ou José Malhoa, Amadeu de Sousa Cardoso trata-se de um dos rostos mais versáteis e elásticos da pintura portuguesa. Com a sua obra a ganhar contornos mais vincados no início do século XX, foi inevitável a influência modernista que bebeu e que incluiu no seu trabalho. Todas as bases do seu trabalho foram se modificando conforme foi importando novas técnicas e experiências em Paris. No entanto, a precoce morte fez deste um mito que ainda está por ser clarificado no atual pontificado da história. A sua morte aos 30 anos de idade irá ditar o fim abrupto de uma obra pictórica em plena maturidade e de uma carreira internacional promissora, mas ainda em fase de afirmação.